O exercício de hoje a gente vai elevar um pouquinho mais o nível de dificuldade. E a nossa função agora, ela vai pegar duas funções de alta ordem, vai receber como argumento duas funções e a gente vai informar um valor de x para ela. E essa minha função, ela vai me retornar a função que tiver o maior valor. Ou seja, eu tenho a função f1, tenho a função f2. Digamos que para um x igual a 2, qual a função que quando tem um x igual a 2 é maior? É a f1 ou a f2? Se for f1, eu retorno a função f1. Se for a função f2, eu retorno a função f2. Basicamente, nossa função vai fazer isso. Vou usar uma instrução de controle de fluxo que o Kotlin dá, que basicamente, simplificadamente, é um switch de façade que existe na linguagem C, C++, Java, entre outras, e a gente vai utilizar, que é o when. Tá? Então, a gente vai definir primeiro o retorno de nossa função, que vai ser uma outra função. Então, a gente cria uma expressão lambda para ela. É uma função que tem um x, que é um inteiro. E a gente agora cria a nossa expressão when dessa forma. É como se fosse um if, um switch, só que a gente não tem o seletor. É a única grande diferença entre as outras linguagens. Agora, a gente escreve nossa condição. f1 de x é maior que f2 de x. Essa é a nossa condição. Caso sim, a gente retorna a função f1 de x. Ele até identifica como uma expressão lambda. Caso contrário, que nesse caso aqui seria o nosso default, que é a última condição, quando não é nenhuma das outras são executadas no switch, é executada a última. Nesse caso seria isso para a gente, porque aqui eu poderia botar várias condições. Se f1 não for maior que f2 de x, então quer dizer que f2 de x, para esse valor de x, ela é maior. Então eu retorno f2 de x. Basicamente, a gente já escreveu a nossa funçãozinha. Então a gente vai rodar um exemplo agora e eu deixei aqui as minhas funções, que é para a gente não perder tanto tempo. E a gente vai criar duas funções aqui. A gente vai criar uma outra variável chamada de maior e vai receber a função 4, que recebe a função f1, que recebe a função f2. Agora a gente executa um print ln, que é para dar uma quebra de linha, e a gente chama a nossa função maior passando um valor de x. Nesse caso eu vou passar o valor 2. E ela deve me retornar qual é a maior função. Ou melhor, ele vai calcular o f da maior função. Se for a função f1, ele vai calcular f1 de x e vai me retornar o resultado. Se a função f2 for maior, ele vai calcular f2 de x e vai me trazer o resultado. Executando esse código, a gente vai fazer de cabeça aqui 2 vezes 2 é 4. Opa, faltou isso aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 também é 4. Então, aqui ele vai executar a função f2, porque os valores são iguais. O resultado aplicado é igual. Agora, se a gente coloca um 3, a coisa vai mudar um pouco. Por quê? 2 vezes 3, 6. Nessa função. 3 vezes 3, 9. Então, ele vai me retornar 9, que é a função f2. E basicamente é isso. Nossa função faz isso. E eu espero que você tenha entendido, compreendido. Eu sei que quando a gente começa a mexer agora, nossas variáveis são funções, começa a ficar um pouco mais complicado.
mais difícil de ler, mas a compreensão eu acredito que você consiga entender. E um desafio que eu deixo é você escrever isso aqui usando a estrutura convencional que a gente tem, os if else da vida. E você pode postar nos comentários aí que eu vou dar uma olhada, todo mundo vai dar uma olhada, todo mundo vai se ajudar para que a gente consiga prosseguir.